Gente, o vídeo agora, nesse momento, estamos no, dentro da, né, numa experiência de chuva aqui, então vai ficar um pouquinho, né, com o som de chuva. Eu acho que vai dar É um... lindo, e é lindo. É, E devia mostrar aqui chovendo para as pessoas, aqui, ó, que é gente. muito bonito. A chuva é a bênção aqui. Olha que beleza. Todas as plantas ficam lindas Dezembro, né, Ida? e é muito bonito. Uma perna. É muito linda a chuva. Também estamos na companhia aqui da cachorrinha aqui do vizinho, a Pérola. Ela é uma cachorrinha do condomínio. Todos nós cuidamos dela, Olha. né? E Pérola? Oi, Perla. Aí. É uma grande companhia. Então, vamos lá, Ida. A pergunta que eu queria trazer hoje: o que fazer quando não sabemos o que fazer? É. Essa é a pergunta. E assim, ela pode a princípio parecer confusa, né? Mas assim, ela faz um certo sentido porque quando a gente se sente desamparado, né? Uma situação de desespero existencial, ou quando a gente está perante alguma escolha e não sabemos, né, o que decidir, a gente entra num fluxo de pensamento, né, que nos gera um sofrimento assim, né, insustentável, né? Porque a gente entra, né, num ciclo de ciclo, ideias, de pensamentos, às vezes, muitas vezes sozinho, sem ter, né, um recurso. E esse fluxo de racionalização, né, Ida, nos coloca numa situação assim de estarmos muitas vezes preocupados, até de estarmos preocupados, né? Então a gente às vezes sai do objeto de preocupação e fica pensando O que vai acontecer comigo? comigo, né? Isso não resolve em absoluto. Sabe por quê? Porque você vai lutar boxe com a situação. E a situação, em geral, é mais forte do que a gente. Porque se eu não sei o que fazer, é porque eu estou metido numa situação que é difícil, confusa, né? Então, quando eu não sei o que fazer, como humano, eu entro num processo mental de investigar. Ou seja, eu começo a pensar, eu começo a pensar, eu começo a pensar e cada vez eu me enrolo mais, normalmente. Porque eu penso que eu vou furar a situação, eu vou achar ali na frente uma resposta, né? Ou então chega uma hora que eu supero isso com a minha força, com a minha inteligência. E nada disso funciona. Não funciona. Você se lembra que Einstein sempre falou: você não acha a solução de um problema no mesmo nível vibracional daquele problema. Eu não acho a solução quando eu começo a ter uma questão que eu não sei resolver, porque eu começo a procurar no mesmo programa que está instalado na minha mente, que a mente humana é uma mente formada pela cultura que eu nasci. E dual, né? Então, Dual e formada na cultura. Então eu quero uma solução que a cultura já tenha de uma coisa que eu não sei. Se eu não sei é porque não está no meu programa. Ou então o programa não tem aquela resposta. Eu chamo de programa a formação mental do ser humano. O ser humano é um condicionamento mental. É um banco de memórias com uma placa muito bem instalada, né? Tomando a metáfora do computador, onde eu aprendo a cultura que eu nasci, desde a hora que eu fui gerado. E depois que eu nasci, que eu saí lá de dentro da barriga da mãe, eu vou comendo a cultura na qual eu nasci e vou instalando ela dentro de mim. Quando eu me deparo com uma situação ou emocionalmente muito forte, fora do meu padrão, ou numa questão forte, cultural, que eu não sei a resposta, a tendência é entrar no estado, como você chamou, de pensação. Ou seja, eu vou pensar, eu quero saber, eu me angustio, e cada vez eu estou mais enrolado, e cada vez eu sei menos o que fazer. Por quê? Porque a resposta não está nesse nível. Não existe isso.
Então não vou furar e não vou superar com esse modelo. Aí você me pergunta uma receita. Não existe também, né? Mas existe uma coisa importantíssima. Eu saber que nós temos muitas dimensões energéticas e que quanto mais eu me concentro, mais eu vou para o meu centro e, se possível, num estado de silêncio interno, eu vou saber a resposta. Porque ela vem de uma dimensão que não é condicionada pela cultura. Nós temos muitas dimensões não condicionadas. Então, a resposta tem. Só ela não é do condicionamento cultural. Para eu chegar nessa resposta, eu tenho que fazer silêncio. Não é silêncio de calar a boca, não. Eu calo a boca e a mente não para de pensar. Então, tem as técnicas que eu tenho que aprender e treinar. Porque se eu não treino, também não tem possibilidade de eu alcançar, não. A gente até colocou um texto, né, sobre isso recentemente na nossa página, os padrões vibratórios não condicionados. Isso. Então, o cientista francês Jean-Pierre Mallet, ele fala sobre as diversas dimensões em que não são condicionadas e que eu posso alcançar. Como ele descobriu isso? Ele descobriu exatamente que você pode entrar no silêncio interno. Ele usa até uma técnica muito interessante, que é você, antes de dormir, você faz um alinhamento, sustenta na respiração, coloca uma pergunta. Quando você, no outro dia, em alguma hora a resposta aparece de alguma forma para você. Não é mágica, não. Ele fala que é a descida da energia do plano mais sutil para o consciente. Nossa. E ele ganhou um prêmio com isso, né? Então, ele tem usado isso, e isso muitas teorias e muitas técnicas psicológicas já têm usado isso. Agora, você tem que aprender a fazer um alinhamento do emocional, do físico, do mental, porque nós geralmente estamos sentindo uma coisa, pensando outra e fazendo outra ainda por cima. Então, isso desalinha o campo energético. Então, colocar o campo energético reunido, respirando suavemente, até que a mente se acalme, né? E aí você coloca essa pergunta. Entendeu? Um bom exercício, né, Ilha? A gente fazer isso com coisas que são corriqueiras, simples. Aí eu não é nem faço, dúvidas existenciais. eu não, por aprendi, exemplo. eu Vou ou aprendi. não vou em tal lugar? Eu aprendi isso sem ninguém me ensinar, porque minha vida foi eu comigo mesma, né? E Deus, como eu digo. Então, eu vou contar uma coisa bem simples. Eu tinha muito filho, né? 5 filhos dentro de casa, mais uma pessoa que morava conosco, uma mocinha que a gente veio morar com a gente. Então, era um apartamento, meus sapatos, sapatos de 5 filhos da moça. Não era fácil essa história dos sapatos. Eu vivia caçando sapato e botando sapato. Um dia, antes de dormir, eu fiquei pensando, tem que ter uma solução para esses sapatos. Dentro dos guarda-roupas não era possível, porque não é uma boa botar um sapato dentro do guarda-roupa, usado, né? Pensei, não achava essa bendita solução para o sapato. Aí eu, antes de dormir, eu pedi muito, assim, eu falei, eu tenho que ter uma solução para esse sapato. Eu não sabia dessa técnica, não. Dormi pensando nisso. Como eu vou resolver a questão de tanto sapato dentro de um apartamento? Eu acordei de manhã, peguei um papel, isso eu não pensei, não. Peguei o papel e desenhei um armário. Fui no corredor, porque esses apartamentos antigamente eram assim, uma sala grande, um corredor e os quartos, né? Banheiro e quarto.
Fui no corredor, medi o tamanho do corredor e a largura que eu podia fazer um armário. Fiz um armário comprido no corredor, todo de treliça para o vento passar dentro, com prateleiras, e botei assim, ó, agora você tem essa prateleira, você essa, e todos os sapatos vão ser guardados e ninguém vai mexer no seu sapato, porque você vai ter uma prateleira só para você. Você não tem ideia. Essa solução veio da onde? Eu não sou arquiteta, desenhista, eu nunca imaginaria de botar um armário no corredor para guardar sapato. Era bonito, ele todo de treliça assim, e as portinhas de correr. Resolveu a questão dos sapatos na minha vida, super simples, né? Aham, sim. E tem outros elementos que eu já vivi assim. Então, eu acho que se você não sabe, não sabe. É sinal que o programa que você tem dentro da sua... Pode ser da coisa corriqueira, como foi essa questão, pode ser uma coisa emocional, pode ser um programa mental, vamos dizer assim, que você precisa de solução. Experimente fazer silêncio. Hoje existe grupos importantes no MIT e em outras faculdades estudando isso. Então, eles desenvolveram uma técnica chamada a teoria do U. Você já estudou a teoria do U, né? O que é? Numa organização, eles têm que dar uma solução que eles não conseguem achar, reúne a equipe, cada pessoa coloca o que ela acha da situação. Porque tudo que eu acho é o que eu aprendi na cultura. Eu acho, pronto, você falou acho, você achou porque você aprendeu na cultura que você viveu. Então, cada pessoa, por mais inteligente que seja, vai ver isso de uma forma. Quando eles terminam de fazer a rodada dos achos de todo mundo, eles fazem silêncio, muito silêncio. E não pensa mais no assunto. Quando eles se reúnem de novo, cada um coloca o que veio para ele. E a solução que veio mais abrangente é adotada pelo grupo. Grandes empresas estão usando essa metodologia para resolver os problemas que ninguém sabe a solução. Deixar que o campo mesmo, né? Responde. Campos mais sutis que não são condicionados pela cultura tragam a resposta. Elas existem. Belíssimo. Então, é uma forma que a gente pode aprender. Isso a gente tem que aprender. Isso não acontece de graça. É preciso que nós aprendamos o caminho. A respiração, a postura. A pessoa chamam isso de meditação. Pode ser, é uma meditação. O que é a meditação? É você aprender que níveis mais sutis da consciência, que não são condicionados pela cultura, tenham a resposta. O grande aprendizado é você procurar respostas fora dos níveis. Os níveis condicionados é o seu físico, que aprendeu a postura da cultura que você vive, é o seu emocional, que é mais do que aprendido desde a hora que a gente nasce, né? Ou até antes. E a nossa mente, que é construída na cultura. Esses níveis são condicionados. Nesse sentido, quem age nesses níveis não passa de um mamífero bem treinado. Não é humano. O humano pode captar níveis não condicionados.